Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1197 do STF. E antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tem conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita para curtir, compartilhar, seja com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida e marca a gente, tá? Para todo mundo ficar sabendo que você está nos ouvindo. Tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E nós iniciamos com um julgado que foi inserido na Constituição Federal e foram teses fixadas no RE 1.463.145 do Paraná. E essas teses ficaram da seguinte forma. 1. O Estado do Paraná, em conformidade com os postulados adotados pelo STF na fixação do tema 1055 da repercussão geral, responde objetivamente pelos danos concretos diretamente causados na ação policial durante a Operação Centro Cívico, ocorrida em 29 de abril de 2015. Cabe ao ente público demonstrar em cada caso eventual excludente da responsabilidade civil, não havendo coisa julgada criminal a ser observada. 2. Não se presume o reconhecimento da excludente da culpa exclusiva da vítima unicamente pelo fato de estar presente na manifestação. Gente, o que foi essa tal Operação Centro Cívico? Lá em 2015, a Assembleia Legislativa do Paraná foi votar o PL 252/2015, que era uma proposta de reestruturação do regime próprio de previdência do Estado. Consequência, os servidores não ficaram muito felizes com isso, né? Dá para se imaginar que não, porque normalmente não se faz reforma da Previdência para melhorar a situação do trabalhador, do servidor, enfim, do segurado. Beleza. Aí houve um grande protesto e foi realizada uma operação policial com o objetivo de garantir que essa PL fosse votada. Essa foi a tal da Operação Centro Cívico. Só que o negócio foi tão feio que ficou conhecido nacionalmente como Massacre do Centro Cívico, ou Batalha do Centro Cívico. Só para vocês terem ideia. Resultado, mais de 200 feridos, segundo o MP do Paraná, 213, e inclusive profissionais da imprensa. E aí, gente, vem a questão da responsabilidade civil do Estado por essa situação, né, por essas pessoas que foram feridas. E aí, qual era o argumento do Estado do Paraná? Seria meio que existiria uma culpa exclusiva de terceiros, no caso das vítimas dessa violência, por estarem presentes na manifestação. Então, olha só, foi na manifestação, foi para apanhar mesmo, levou sola, então não tem do que reclamar. Não tem que vir ao judiciário requerer indenização. Seria mais ou menos por aí, por incrível que pareça. Mas o que o STF decidiu? Decidiu, gente, o básico, né? Não há culpa exclusiva da vítima unicamente por essa vítima estar presente na manifestação. E se isso é algo que é razoável em relação aos manifestantes, quem dirá em relação aos profissionais de imprensa que estão ali trabalhando e levam bala de borracha, levam porrada, enfim, não é? Então, o primeiro ponto é esse. Não existe culpa exclusiva da vítima. Qual é o segundo ponto? É que até é possível o Estado demonstrar um excludente de responsabilidade civil, mas é necessário demonstrar caso a caso e não há coisa julgada criminal a ser observada. Então, aqui no âmbito civil, nós temos algo independente, deve-se verificar caso a caso realmente se há ou não
um excludente de responsabilidade, beleza? Vamos para as razões de decidir, especificamente aqui tratar dos argumentos. Nós temos, não é, que em situações desse tipo a responsabilidade é objetiva, então teoria do risco administrativo. Então a regra é o quê? Se tem dano em nexo causal, há responsabilidade civil do Estado. Não se exige culpa do agente público, tá? É possível um excludente? É, mas aí realmente tem que ser demonstrado no caso concreto. E aí o ponto central aqui é que não é possível inverter o ônus da prova para dizer, olha, presume-se uma culpa exclusiva do terceiro, presume-se a culpa de quem apanhou, não de quem deu. Então realmente não faz muito sentido. Próximo ponto, aqui já tratando do direito material mesmo, né, direitos fundamentais, nós temos a questão do direito fundamental de reunião, expressão e manifestação do pensamento. Então realmente seria muito complicado você presumir que simplesmente por alguém estar em uma manifestação, ela é culpada de ter sido violentada, de ter saído de lá com, às vezes, até mesmo com algum tipo de lesão permanente, enfim, não é? Próximo ponto, há um uso legítimo da força pela polícia, mas tem que ser proporcional. Então, a teoria do risco administrativo, ela até aceita excludente, mas não se presume. E por último, a questão da independência das instâncias civil e penal. Então, como é que ficaram as teses? O Estado do Paraná, em conformidade com postulados adotados pelo STF, na fixação da tese de tema 1055, responde objetivamente pelos danos concretos diretamente causados por ação policial durante a Operação Centro Cívico, ocorrida em 29 de abril de 2015. Cabe ao ente público demonstrar, em cada caso, os fatos que comprovem eventual excludente de responsabilidade civil, não havendo coisa julgada criminal a ser observada. 2. Não se presume o reconhecimento da excludente de culpa exclusiva da vítima unicamente pelo fato de estar presente na manifestação. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, lei estadual que impõe o cancelamento pedido por servidor público civil ou militar das consignações em folha de pagamento relativas a empréstimos pessoais ou a financiamentos, dispensando a anuência da pessoa jurídica credora, no caso a entidade consignatária, que estiver sob o regime de liquidação extrajudicial. Gente, olha só que previsão interessante essa previsão na Lei Complementar 717 de 2013 do Estado de Rondônia. Meio que dizia assim, ó, servidor, você fez um empréstimo consignado com o Banco Master. Já que está na moda falar de Banco Master, né, você que está ouvindo também tinha alguma CDBzinha aí do Banco Master na sua carteira, porque eu tinha e tomei uma pauladazinha, viu? Graças a Deus que está coberta pelo FGC, mas enfim, é outra história, né? Para quem não sabe, liquidação extrajudicial seria algo como a falência, digamos assim, de uma instituição financeira e é declarada pelo Bacen. E aí, bora lá, imagina, né, a Mariazinha, servidora pública, ela fez um empréstimo consignado junto ao Banco Master, foi declarada a liquidação extrajudicial do banco, e aí ela vai lá no setor responsável do órgão público que ela trabalha e diz assim, aí faz o seguinte, o Banco Master entrando em liquidação extrajudicial, para de tirar aí esse valor que eu estou devendo, da consignação em pagamento, não quero mais que seja tirado do meu contra-cheque, não. Gente, que mal pergunte, isso faz sentido? Isso entra na cabeça de alguém? Eu acho que não entra não, né? Não faz muito sentido, não. Então, aqui nós temos no mínimo, uma situação que causa uma fragilidade da garantia dessa instituição financeira, que está em liquidação extrajudicial, beleza? Mas imagina, o Banco Master está devendo a galera, está me devendo, inclusive, viu, Banco Master? Então eu quero que ele me pague. Então, se a Mariazinha puder não pagar o Banco Master porque não quer,
Como é que fica eu? Não faz sentido, não entra na cabeça de ninguém, mas enfim, né? Enfim, bora lá. Qual é a grande razão aqui, na verdade, da inconstitucionalidade? É formal, porque nós temos uma invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e sobre política de crédito, artigo 22, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. E aí, gente, temos que ter muito cuidado, porque esse tipo de situação tem que ser regido nacionalmente, de forma uniforme, não faz sentido, né? Até porque é competência privativa da União. E até porque esse tipo de iniciativa torna o acesso ao crédito ainda mais caro e mais complicado, porque a instituição financeira pesa tudo isso, não é? Ela pesa qual é a facilidade que ela vai ter de receber de volta aquilo que ela emprestou. Não é isso? Faz todo sentido. Você também, se você vai emprestar dinheiro a alguém que você sabe que não vai lhe pagar, você não empresta. Ou, se você acha que tem um risco grande dele não pagar, mas você quer tomar o risco, você vai cobrar mais. É assim também a instituição financeira, é assim qualquer pessoa. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional, lei estadual que impõe o cancelamento pedido por servidor público, civil ou militar, das consignações em folha de pagamento relativas a empréstimos pessoais ou a financiamentos, dispensada a anuência da pessoa jurídica credora, entidade consignatária, que estiver sob regime de liquidação extrajudicial. Qual é aqui o fundamento central? Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito. Gente, eu já vou fazer aquele convite bem rápido, bem especial. Se você ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os nossos materiais e a vários planos de leitura, tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, com material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento com você aqui, em formato de áudio. Então vem fazer parte, é um material super atualizado, é uma metodologia muito interessante, porque é pensada para te dar sempre uma continuidade de estudo, sem você precisar reiniciar a cada novo concurso, e com certeza vai ser uma ferramenta muito importante à sua disposição e que vai melhorar significativamente os seus resultados. Então vem fazer parte, que eu te aguardo, e vem também conhecer a nossa editora, a Editora Integrada. Vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também na sua prova de títulos. Então, seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar as competências administrativa e legislativa da União para dispor sobre energia elétrica, bem como por interferir nas relações contratuais entre as concessionárias e o poder concedente federal, norma estadual que obriga as empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia a destinarem percentual mínimo de seus recursos a projetos específicos. Então aqui nós temos a Lei Catarinense de número 18.330 de 2022. Basicamente, essa lei obrigava, lá no seu artigo 34, parágrafo 5º, que empresas do setor elétrico investissem no mínimo 50% da verba de pesquisa e desenvolvimento em projetos específicos ligados a carvão de baixo carbono. E aí, constitucional ou não? Gente, inconstitucional, tá? Inconstitucional, professor, mas é uma iniciativa do bem. O objetivo aqui é trazer mais verba para pesquisa relacionada a carvão de baixo carbono. Então é algo que pode fazer bem para a natureza, gente. A questão aqui é formal. Nós temos a usurpação da competência administrativa e legislativa da União. Então, olha só. Em primeiro lugar, competência privativa da União para legislar sobre energia. Está lá no artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal. E no segundo ponto também, nós vamos lá no artigo 21 e nós vemos
que há uma competência da União exclusiva para explorar serviços e instalações de energia elétrica. Isso aqui, gente, é algo que tem que ser regulamentado a âmbito nacional. E nós já temos legislação federal e atos da ANEEL, né, Agência Reguladora de Energia, que tratam sobre esse assunto. Então, realmente, não há espaço legislativo no âmbito estadual acerca desse tema. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional norma estadual que obriga as empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia a destinarem percentual mínimo de seus recursos a projetos específicos. Fundamento: violação da competência administrativa e legislativa da União para dispor sobre energia elétrica, bem como interferir nas relações contratuais entre concessionárias e o poder concedente federal. Então, aqui nós temos violação principalmente artigo 21, inciso 12, a linha B, artigo 22, inciso 4º e artigo 175, todos da Constituição Federal. Gente, palavra da sorte de hoje vai ser, sabe o quê? Vai ser Banco Master. E me conta aí, você também tá nesse bolo de gente aí que tinha alguma CDBzinha do Banco Master? Você acha que esse professor foi extremamente burro e inocente ao ter na sua carteira alguma CDB desse tipo? Então me conta aí o que você acha, mas já me defendendo, tá, gente? Faz muito tempo que eu adquiri, mas estavam vencendo, gente, em novembro e dezembro. Ontem venceu, acredita? Que coisa, né? Mas enfim, tem o FGC, graças a Deus que existe o FGC, senão eu estaria muito triste. Então, palavra da sorte hoje, não vai ser mais Banco Master não, vai ser FGC. Esse daí sim merece. Então, seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal. Nós temos uma tese de repercussão geral, é o tema 1244, e a tese foi fixada da seguinte forma: a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. O que diz o artigo 7º, inciso 4º, para começar, não é? Artigo 7º, gente, é aquele artigo que trata dos direitos sociais, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E lá no inciso 4 nós temos o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, e aí toda aquela coisa linda que está longe de ser verdade, né? Capaz de atender às necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Lindo isso, né, gente? Mas na vida real é difícil fazer um mercado que dê para o mês inteiro com salário mínimo. Mas enfim, mas o ponto não é nem esse não. O ponto é o finalzinho aqui, ó. Com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, agora, ó, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Professor, por quê? Por que se veda a vinculação para qualquer fim aqui do salário mínimo? Porque pensa só, gente. Se você começa a vincular as coisas ao salário mínimo, o que você está fazendo na prática? Você está na prática retirando o aumento. Você está na prática congelando o salário mínimo. Porque imagina só, aumenta-se o salário mínimo em 50%. Mas imagina que o reajuste da energia, do plano de saúde, do aluguel, é tudo vinculado ao salário mínimo. Então tudo aumenta 50% também. Quanto foi que aumentou o salário mínimo? Zero, não é zero. Então o grande problema é essa indexação. Só que veja só, a Constituição ela traz um texto muito forte, ela diz assim: vedada a vinculação para qualquer fim. Para qualquer fim. Só que aí, olha só, é para qualquer fim mesmo? Não, não é para qualquer fim mesmo. Sabe por quê? Porque isso aqui tem temperamentos. Então, por exemplo, quando nós falamos em fixação de alimentos, é muito comum se fixar alimentos em percentual ou do salário da pessoa ou em percentual do salário mínimo. Inclusive existe um tema, é o tema 821 da repercussão geral,
que traz essa possibilidade de indexação dos alimentos. Mas, tirando isso, qual é o ponto central? Qual é o ponto central aqui dessa discussão? Quando você fala assim, vedada a sua vinculação para qualquer fim. O ponto é assim, ó. Você tem que pensar se essa vinculação ela é uma vinculação que é episódica, então é alguma coisa específica, ou se você está criando, naquele caso concreto, uma indexação econômica. Isso é que é o relevante, porque qual é a razão de existir desse dispositivo legal? Por que ele existe? Ele existe, como eu já disse, para você não tornar o salário mínimo um indexador de aumento das outras coisas. Então, por exemplo, o município não pode editar uma lei dizendo que os seus servidores públicos terão reajustes anuais no mesmo percentual do reajuste do salário mínimo. Mas eu posso tranquilamente, naquele ano específico, editar a lei ou não, né? O município, dizendo que o reajuste naquele ano é um percentual que é idêntico ao do salário mínimo. Tem problema? Não. Agora dizer, todo ano vai ser igual, eu estou indexando? Eu não posso. Por outro lado, quando eu indexo algo ao salário mínimo, eu tenho que ver se naquele caso concreto eu estou indexando algo que é pontual ou se o salário mínimo está sendo utilizado naquele caso concreto como algo generalizante, como uma indexação de algo que vai de fato correr o poder de compra. Então, pensa só. Quando eu indexo o valor de uma multa administrativa a um percentual do salário mínimo, eu estou correndo o poder de compra? O STF entendeu que não. Por quê? Porque entendeu que multa é algo que se paga muito episodicamente e que a utilização desse múltiplo de salário mínimo foi utilizado para guardar uma razoabilidade, sem transformar o salário mínimo em indexador geral. Mas tão somente para dizer, olha, vai ser 10% do salário mínimo. O que quer dizer? Que vai ser sempre 10% do salário mínimo. Então nem é pouco, nem é muito, é razoável, seria mais ou menos assim. Nem vai ser R$1.000, porque se o salário mínimo um dia for 50 mil, por conta de uma inflação galopante, R$1.000 é nada. Então não vai ser isso, assim como não vai ser R$1.000 sendo o salário mínimo 1.500, porque já é quase um salário mínimo, né? Então, enfim, seria algo para trazer uma proporcionalidade e uma calibragem sancionatória de uma forma periódica, mas que seria aqui, né, por se tratar de uma multa, algo que é pago muito episodicamente, então somente em virtude de uma infração realizada. Então, se entendeu que aqui não se viola a razão de existir dessa vedação, a vinculação do salário mínimo para quaisquer fins. Entenderam? Então, é para qualquer fim? Não, não é para qualquer fim, não é? Há um temperamento realizado pela jurisprudência, com certeza absoluta. Mas se cair na sua prova objetiva o texto da lei, tá? Marca lá verdadeira, é para qualquer fim sim, beleza? Mas se for uma questão subjetiva, aí você discorre. Então, como é que ficou a tese de repercussão geral, tema 1244? A fixação da multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido, adivinha onde? Na Constituição Federal. E já é o último julgado de hoje, tá? Destaque da seguinte forma: são inconstitucionais, pois consideram expressões não pertencentes ao texto da Constituição Federal, normas estaduais que, para efeito de concessão de aposentadorias do regime próprio de previdência dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, exigem a permanência mínima de 5 anos na respectiva classe ou nível. Então, temos aqui uma emenda à Constituição do Estado de São Paulo, a emenda 49 de 2020, que ela trouxe basicamente que para a aposentadoria do servidor público, ele teria que ter 5 anos naquele nível ou classe da carreira. Mesma previsão na Lei Complementar 1354 de 2020, também do Estado de São Paulo. Qual é o ponto?
é que a emenda constitucional 103 de 2019, que é a emenda a nível federal, tá? A emenda da Constituição Federal, ela traz a exigência de 5 anos no cargo. Então, por exemplo, imagine que você é oficial de justiça. Você pode ser oficial de justiça de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, enfim. Depende aí de como é no seu estado, né? Essa classificação. Para a lei estadual lá de São Paulo, você teria que ter, por exemplo, 5 anos no nível 4 de oficial de justiça. Gente, isso aqui não faz muito sentido, né? Realmente é algo muito pesado. 5 anos na classe, até porque muitas vezes se espera que você, em menos de 5 anos, progrida. Então, isso aqui faria muito mais sentido só se você já estiver na última classe da carreira. Se você não tiver, complicado, né? No mínimo complicado. A nível federal não se exige isso. Você tem que ter 5 anos como oficial de justiça. E aí existem requisitos cumulativos, né? Claro, mais um deles é 5 anos na carreira, beleza? O que o STF entendeu? Que essa previsão na lei estadual é inconstitucional. Há aqui uma ofensa à jurisprudência já consolidada do STF. Nós temos nesse ponto os temas 578 e 1207 da repercussão geral. E entende-se que deve haver uma simetria com aquilo que está previsto na Constituição Federal acerca desse tema. Não seria, então, possível essa inovação estadual em detrimento daquilo que está previsto lá na Constituição Federal, beleza? Então, pode-se exigir 5 anos na carreira, mas não 5 anos na classe, tá? Como é então que ficou o último destaque de hoje? São inconstitucionais, pois consideram expressões não pertencentes ao texto da Constituição Federal, normas estaduais que, para efeito de concessão de aposentadorias do regime próprio de previdência dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, exigem a permanência mínima de 5 anos na respectiva classe ou nível. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Já deixa então aquele like, aquela avaliação com 5 estrelinhas lá no Spotify, que ajuda demais. Já comenta o que você achou, já comenta a palavra da sorte, já compartilha na sua rede social, no grupo de WhatsApp, enfim. Quebra esse galho aí pra gente, porque tudo que você faz para nos dar um pouquinho mais de engajamento ajuda muito a levar esse conteúdo mais adiante. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.